Se você tem dificuldade em criar pins para o Pinterest, bom, hoje eu vou dizer para você alguns dos erros que eu mais vejo a galera comentando, seja aluno, mentorado ou em consultorias onde eu faço a consultoria da conta de algumas pessoas. Inclusive, se você quiser que eu faça a consultoria, analisa sua conta de cabo a rabo, como diz aqui no Nordeste, por favor, me manda mensagem lá no WhatsApp que a gente pode conversar. Tá ok? Então, eu vejo esses erros muito frequente, principalmente iniciantes. Então, se você até quer aqui criar pins de fato que convertam em vendas, que convertam em visitas lá para o seu site, para você monetizar com o Google AdSense, vem comigo até o final desse vídeo que você vai aprender alguns dos erros mais grotescos, mas que eles cometem, e esses são esses pequenos erros que fazem a sua conta não crescer. Tá ok? Eu me chamo Alex Salles, sou especialista em pins há mais de 6 anos e eu estou aqui somente para te ajudar, tá ok? Então vamos lá. Primeiro erro é não escolher o formato errado. Eu já coloquei aqui, claro, o formato exato do que o Pinterest pede, né? Não é o formato, como é que eu posso lhe dizer, padrão. Por que padrão? Hoje, o Pinterest tem outros formatos também, mas esse é o formato mais antigo que é mais conhecido aqui no Pinterest, que é o formato 1000 por 1500. Alguma das pessoas ainda assim, meio que ainda o Canva ainda tem essa tecnologia a seu favor, de graça, onde você possa colocar lá o modelo lá do pin, certo? Quando você, por exemplo, você pode vir aqui, ó, redes sociais, e você pode escolher aqui, ó, por exemplo, você pode ir lá na frente e tem o próprio Pinterest. Então ele já sabe que o modelo meio que o Pinterest pede, que é um 1000 por 1500. Pode ser um erro meio que diz, nossa, Alex, isso é um erro bobo? Claro, é um erro bobo, mas que ainda muita gente comete, que é esse formato aqui, que é o formato vertical. Você pode escolher 2 modelos, né? Eu gosto de usar, né, frequentemente o modelo 1080 por 1920, que é o modelo ali do TikTok, né? O modelo mais frequente usado lá no TikTok. Mas ainda assim, esse modelo por 1000 por 1500, né? 1000 de largura, 1500 de altura, ele ainda é muito utilizado no Pinterest e muita gente ainda utiliza. Outro erro também que eu vejo bastante a galera cometer é a composição de elementos da imagem. Como assim? Eu sempre falo que você não é preciso ser um designer profissional, expert em criação de artes para você trabalhar com Pinterest. Longe disso. Mas estude um pouco questões básicas do design, como por exemplo, você sabe que aqui, ó, nessa imagem, o Pinterest já te dá um modelo pré-pronto. E cada modelo aqui tem um porquê ele deve estar nesse exato ponto. Ou seja, o título, o subtítulo, um botão aqui e uma imagem dessa forma aqui. Então, tem um modelo a ser seguido, certo? Então, um dos modelos mais básicos para que você possa iniciar a sua trajetória no Pinterest é você escolher um modelo padrão, que eu acho que é um dos modelos mais básicos que existe. Suponhamos que eu vou criar aqui um pin de emagrecimento, tá? Ou então, ó, emagrecimento. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, uma imagem, certo? Eu coloco aqui uma imagem, tá? E geralmente eu gosto de trabalhar com 2 imagens, então eu gosto de trabalhar com a dor e o desejo ao mesmo tempo. Então aqui é a dor e aqui é o... Cadê o... deixa eu ver aqui... Aqui, ó. Então, no caso, esse aqui já é o desejo, né? No caso, isso é o resultado final, né? E aqui eu coloco gorda, né? Então aqui eu coloco uma pessoa magra, né? E em cima eu coloco uma pessoa gorda, ou seja, a dor e o desejo final. Esse é o modelo padrão. E depois eu coloco o título, né? Então eu coloco o título aqui, ó. Eu coloco um título aqui, ó. Pronto, nesse meio aqui. Claro que eu vou reduzir um pouquinho aqui a imagem, para que o título fique maior aqui. E geralmente eu gosto de trabalhar com a fonte ou 50, certo? Ou com o modelo 70, entendeu? Então aqui eu coloco o modelo 50 ou o modelo 70, de acordo com o que eu vou trabalhar. Mas isso aqui é o básico, cara, vai comigo. Funciona muito ainda, entendeu? Então, esse é o segundo erro que eu vejo mais a galera comentando, ou seja, composições de elementos, certo? Em conjunto desse erro, vem o terceiro erro, que é justamente o quê? A composição de cores dentro da sua imagem. Como eu disse e repito, você viu que eu não precisei ser um expert em design para criar uma imagem dessa, mas eu só precisei ter alguns conhecimentos básicos do design, que é agora a composição de cores. Um exemplo, se essa cor aqui, background, que a gente no design chama background, que é essa imagem de fundo, ó, essa cor de fundo,
né? Eu colocar, por exemplo, deixa eu colocar aqui um branco, por exemplo, que coloquei um branco. Aí eu tenho aqui as minhas duas imagens, né? Que é importante você trabalhar duas imagens. Como eu disse, eu gosto de trabalhar com a imagem dor e desejo. Então aqui eu vou colocar um preto. Você vê que o preto ele se destaca, mas ainda assim tem muita gente que coloca o quê? Por exemplo, é uma cor feminina, então ele vai lá colocar uma corzinha assim, ó. Tá vendo? Eu até dou um erro aqui, que eu gosto de trabalhar com essa cor aqui, laranjada, né? Até peço desculpa. Mas, ó, veja que a cor aqui, rosinha, ela não vai se destacar tanto. Mas, se eu colocar, por exemplo, um preto aqui, ou um cinza até aqui, ó. Tá vendo os cinza aqui? Mas eu gosto de colocar o preto mesmo, que destaca mais ainda, certo? Então eu coloco aqui o título aqui, certo? Eu vou colocar aqui só uma coisa aqui, só para completar, só para você ter uma ideia, tá? Aí eu vou colocar aqui, ó, posição, colocar centralizado, tá? Então assim, você vê que uma pequena mudança que eu fiz já trouxe uma grande diferença, entendeu? Já trouxe uma grande diferença. Então quando eu coloco aqui o texto, pronto. Mas mesmo assim, algumas pessoas ainda insistem em colocar, por exemplo, em cima da imagem aqui, né? Em cima daqui. E aqui coloca alguma cor que não tem nada a ver. Ou até mesmo essas cores muito fortes, como por exemplo, o vermelho. Claro que ela dá um destaque, mas ela não tem uma composição agradável de você olhar essa imagem. E em consequência disso, né, acaba que acontecendo o outro erro, que é o seguinte: as pessoas não têm a dimensão de até onde você vai colocar certo elemento, seja ele imagem ou seja ele texto. Um exemplo, no próprio Canva, você pode vir aqui em arquivo e você vem aqui, ó, configurações de visualização. Você vem aqui, ó, mostrar margens. O que é essas margens? Essa linha aqui, ó, vou até dar um zoom aqui, ó. Essa linhazinha aqui, ó. Vocês percebem? Vou dar mais um aqui, ó. Essa linha aqui, ó. Tá vendo essa linha? Essa linha aqui. Então, justamente essa linha aqui que vocês possam ver, é justamente ela que chama-se margens. E você percebe que o texto aqui, ó, eu vou dar mais um zoom, vou tirar aqui novamente. Você percebe claramente que o texto ultrapassa essa linha. Então é recomendado que você não ultrapasse essa linha. Então você venha e dá justamente no Canva, né? Se você usa o Canva para criar suas imagens, você faz isso. Alex, ficou o texto aqui. Você só simplesmente diminui. Você vai diminuindo até que ele fica aqui. Então eu coloco 65. Então, como eu já tenho bastante experiência, então é muito fácil para mim fazer isso. Mas para algumas pessoas isso pode ser um desafio. Essa aqui é a parte básica de imagens. Porém, no Pinterest, ela foge um pouquinho. Se você só usar essa parte de imagem aqui, você pode perder um pouco de performance. Então, o que eu indico para você é que você trabalhe fora da margem, à direita ou à esquerda. Possa ter ficado confuso, mas eu vou te mostrar agora. Eu sugiro que você trabalhe fora da margem, ou somente na esquerda ou somente na direita. Um exemplo, olha só, eu vou trabalhar na margem, fora da margem, na esquerda, na minha esquerda aqui, ó, tá vendo? Aí eu venho aqui no Canva, posição e centralizo. Pronto. Aqui eu trabalhei somente uma margem, né, que a gente chama aqui, que foi a esquerda. Pronto. Mas Alex, ficou fora da margem aqui, ó. A letra S ficou fora da margem e a letra B ficou fora da margem. Mas tudo bem, não importa aqui. O importante é que seu texto tem um bom destaque. Como eu disse para você, coloca uma cor preta que ele vai ter um destaque muito legal. Outra coisa também que eu vejo a galera fazendo, né, querendo ou não, errada, é colocar... agora eu não falo mais de composição, eu falo de tamanho de imagens. Como assim, Alex, tamanho de imagens? Por exemplo, você vê que essas duas imagens aqui, eu vou até tirar aqui o zoom, ela tem muita semelhança em relação ao tamanho, certo? E é até legal que no Canva tem essa questão aqui, ó. Tá vendo? Esse númerozinho 72, ó. Eu vou dar o print novamente, ó. Tá vendo esse númerozinho 72? Olha só, esse número 72 aqui, ele tá falando que essa distância aqui e essa daqui são iguais, então isso é muito bom, certo? Mas algumas pessoas fazem o seguinte, por exemplo, coloca essa imagem aqui grandona e coloca essa imagem aqui, ó, essa de baixo, pequenininha, faz isso aqui, ó, tá vendo? Aí fica um espaço grandão, certo? E coloca aqui, cobre tudo, então coloca um 70, deixa eu colocar aqui um 90,
Pronto, faz basicamente isso aqui. Bom, pode parecer que isso é certo, eu vou focar na Dolex, vou focar na No, certo? Tudo bem, você é um seu objetivo. Mas na minha experiência, nunca funcionou assim. Funcionou se você colocar, por exemplo, essa daqui, colocar, por exemplo, deixa eu ver desse tamanho, esse aqui colocar uns 50. Não, 50 já é menor. Eita, 60. Deixa eu colocar uns 70. Pronto, o 70 ficou legal. Então, aí eu vou e eu coloco o mesmo altura em ambas as imagens desse texto. Então eu vou colocando aqui o meu teclado para cima e para baixo até ele ficar. Então aqui ele ficou legal. Você vê que nenhuma imagem aqui ele tá meio que sobrecarregando a outra. Naquele exemplo que eu te mandei, essa daqui tava muito pequenininha, entendeu? Essa daqui tava muito visível e acabava aqui essa daqui perdendo o seu efeito. Que isso não é o que você quer. E por último, pode parecer um erro bobo, mas você perde muito, principalmente clique no seu pin, que é o que? Você não trabalhar com imagem e texto. Então vamos supor, a pessoa pega essa imagem e vem aqui no Canva e simplesmente faz isso aqui, ó. Então assim, pega só a imagem, centraliza, tudo bonitinho, pronto. Mas ela não trabalha texto, ela não trabalha uma composição de desejo e dor e desejo, por exemplo, que é um dos exemplos mais básicos que eu uso no meu curso, mini curso, pins, image de clique, entendeu? Pins e image de clique. Então, assim, eu não sugiro que você faça isso. Eu sugiro que você trabalhe o básico, que é o quê? Dor e desejo, desejo e dor e uma chamada para ação. Não coloque somente a imagem, simplesmente como se fosse a imagem, que vai chamar total atenção, que infelizmente não vai, beleza? Então, eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, coloca ela nos comentários, que eu serei um prazer respondê-los, tá? Lembrando que eu disse no começo, então eu vou repetir. Se você quer uma consultoria mais elaborada da sua conta, com vídeo aula aqui com você, vem aqui comigo, conversa comigo que a gente vai fazer uma coisa bem legal aqui. Eu vou analisar de cabo a rabo a sua conta e ver com os pontos fortes e os pontos fracos para que você tenha uma performance bem melhor no Pinterest, tá ok? Eu me chamo Alex Salles e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!